Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 23. Mateus, capítulo 8, versículo 23. Que o teu coração saia leve aqui desse lugar, nessa manhã. Que você possa ser restaurado, renovado pelo Senhor. Amém? Diz assim: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homem de pequena fé? E então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Queria que você repetisse algumas frases para ficar na sua mente desse texto comigo. O texto começa dizendo: entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Diga, o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Diga, as ondas inundavam o barco. Porém, Jesus dormia. Diga, dormia. Os seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? E então ele se levantou. Diga, ele se levantou. E repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa a bonança. Diga, fez-se completa a bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Repita essa última frase. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Amém. Estou pedindo para você repetir para encher linguiça, não. Né? É para que isso fique marcado na tua cabeça, porque nós vamos falar exatamente sobre esses pontos. E o primeiro deles é: seus discípulos o seguiram. É interessante ver nessa passagem que, se você ler o texto anterior, né, você vai ver no versículo 18, que diz assim: quando Jesus viu a multidão ao seu redor, deu ordens para que eles atravessassem para o outro lado. Então, o legal dessa passagem, algumas coisas que me chamam a atenção, e a primeira delas é essa, é que para a multidão Deus vai dar uma ordem. Mas os seus discípulos ele não disse nada. Eles simplesmente sabiam que eles precisavam segui-lo. Então, quando Jesus entra no barco, os discípulos o seguem. Eles poderiam ficar de mimimi, de lá, não sei se eu sou discípulo, se eu sou multidão, vou com o pessoal, vou atravessar. Para a multidão, Deus dá uma ordem, mas os seus discípulos entendem que eles precisavam estar juntos. Então, com isso eu vejo que, obviamente, que quem é discípulo vai acabar tendo experiências diferentes de quem é multidão. A gente já falou sobre isso aqui, a diferença da multidão para os discípulos. Multidão é aquele que vem por causa do milagre, vem por causa do oba-oba. Eles querem receber alguma coisa, mas não tem nada para dar. O discípulo não, o discípulo já é aquele camarada que entra no barco, que passa a tempestade junto com Jesus. E eles entregam a sua vida. Eles têm algo para dar, eles têm algo para oferecer. Muitas das vezes a multidão só quer ouvir, só quer receber, só quer pão e peixe. Jesus vai lá, multiplica, o pessoal come, enche a pança, ó, pé no caminho. Mas os que permanecem, que recolhem os 12 cestos que sobraram, que deviam estar pesados,
e dão um jeito de administrar aquilo ali. Passam a noite, são os discípulos. Então, querido, quem é discípulo tem experiências diferentes daquele que é multidão. Aí você vai falar assim, mas o que se aplica a isso? Se aplica que, se você de fato entregar a sua vida para Jesus, se você de fato entregar os seus caminhos para Deus, se você de fato entregar as suas forças para que sejam aplicadas no reino dele, as suas experiências vão ser diferentes. Não somente de cair no poder, adorar o Senhor, ver anjos, essas coisas todas, não, mas vão ser experiências de entrar em barcos e passar por tempestades. Talvez a multidão esperou amanhã, foi num barco melhor, com o mar calminho, mas não, os discípulos foram juntos, e juntos você enfrenta a tempestade. Então não adianta querer ficar na mordomia, numa cadeira de praia, com a aguinha de coco do lado, porque o reino de Deus não é isso. Isso vai ser lá em cima. Mas o reino de Deus aplicado na terra não é essa cadeira de praia com uma aguinha de coco debaixo de um guarda-sol. Isso vai te custar algo. Isso vai te fazer doar a sua vida. Abrir mão de um trabalho, de um momento com amigos, de uma diversão. O reino de Deus vai te custar a sua vida. E aí algumas pessoas dizem, mas vocês são malucos. Jesus morreu na cruz para libertar vocês. Sim, Ele morreu para nos libertar. E por essa liberdade eu me entrego como escravo a Ele. Por essa liberdade que Ele conquistou na cruz, eu me entrego e me dou a Ele, por livre e espontânea vontade. É como aquela história do escravo da orelha furada, que é liberto, e por amar o seu Senhor, ele decide voltar. E por voltar, ele não podia estar ali no meio dos outros escravos, porque ele já tinha sido liberto. Então ele decide fazer um sinal, ele fura a sua orelha, para demonstrar que ele estava ali porque ele queria. Ele não era um escravo porque estava sendo comprado, porque era obrigado. E nós somos como esse escravo. Nós somos escravos de Cristo por livre e espontânea vontade. Por amor que temos a Ele, nós entregamos e doamos a nossa vida. Amém? Vamos seguir. Logo depois, a gente falou da frase: as ondas inundavam o barco. E é interessante que, se você parar para pensar, Jesus estava nesse barco. Não estava? Sim? Bem? Estão no sono aí? Jesus estava nesse barco. E mesmo assim, as ondas inundavam o barco. As ondas batiam e a água entrava no barco. E aquilo gerava o quê? Medo. E você poderia falar assim, poxa, Jesus estava no barco. Essas ondas tinham que bater 1 metro antes do barco, voltar assim numa parede invisível, não podiam atingir o barco. Jesus estava no barco. Mesmo Jesus estando no barco, as ondas invadiam, elas entravam. E o que isso quer dizer? Nós não estamos livres que as ondas nos afetem. Jesus está em você? Amém, está em você. Você está nele? Amém, estou nele. Mas por que as ondas estão batendo em mim? Porque sim. Porque o fato de Jesus estar no barco não impede que as ondas batam e entram. Então o texto fala, as ondas inundavam o barco. Se você ler o capítulo 16, versículo 36 de João, diz assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Seguir Jesus não é deixar de ter problemas, mas sim saber enfrentar os problemas. Jesus não deixa uma mensagem de que você está no barco comigo, nem um pingo d'água vai te encostar. Irmão, você vai ser inundado por ondas, sim. Ele disse, nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Sejam otimistas, sejam eficientes,
Sejam ativos. Não se deixem abater pelas ondas. Não se deixem abater pelas aflições. Contudo, passem sobre elas. Eu venci o mundo. Essa é a instrução que Jesus deixa. Muitas das vezes nós queremos só sobre água fresca, docinho na boca, mel na chupeta. Mas não, vai ter um dia de comer pimenta. A diferença é que você vai saber administrar quando você comer essa pimenta. Quando o problema vier, você sabe que não está sozinho, que Ele está no barco. Quando a onda bater, você vai ter confiança. Essa onda vai bater, vai me atingir, mas Ele está no barco. E o texto continua dizendo: Jesus dormia. E seus discípulos foram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. E destrinchando esse versículo, esse pedaço aqui me chamou a atenção. Porque Jesus estava dormindo. Aparentemente, ele estava inerte àquela situação. Aparentemente, ele não sabia o que estava acontecendo. Então, sem saber o que estava acontecendo, ele não agiria em favor daqueles que estavam no barco. Então, eles sentiram necessidade de acordar Jesus. E aqui eu vejo uma coisa. Quantos dos discípulos de Jesus eram pescadores? Alguém sabe? 3? 3? Não, estou perguntando. Não estou afirmando. Só porque eles estavam no barquinho? Pedro, Tiago, João. Mas vamos falar aqui o seguinte. Pelo menos um era pescador. Pelo menos um, eu vou falar de um apenas. Pelo menos um era pescador. Pelo menos um tinha habilidade com embarcação. Pelo menos um estava acostumado a entrar no mar para pescar. Sim ou não? Sim. E aí o que faltou nesse momento? Preparo e confiança nos discípulos. E eu queria te perguntar: e se Jesus decidir dormir? Estamos preparados? Não para ter o controle do mar e do vento, mas para conduzir aquilo que foi confiado a nós. Porque se Jesus dormiu, é porque ele confiava que aqueles homens que estavam acordados administrariam a embarcação até o local que foi proposto, que era Gadara, se eu não me engano. Gadara, né? E aí, Jesus confia algo na sua mão e ele decide descansar. Quando a gente, no quartel, o Rafael vai falar melhor do que eu, quando são escalados lá os sentinelas, né, para cuidar à noite das cabines, aqueles que dormem tranquilos, sem a obrigação de ter que fazer aquilo de quem já está acordado. Então, quando Jesus dormiu, ele confiou naqueles que estavam acordados. E às vezes Deus bota algo na nossa mão, e às vezes ele quer dar uma dormida. Não que Jesus durma, propriamente dizendo, Deus hoje durma nas nossas vidas. Mas às vezes Ele quer descansar e saber que você está preparado para conduzir aquilo que Ele te confiou. E você, ao invés de administrar aquilo, cara, pelo menos um ali tinha experiência com embarcação. Ele poderia ter puxado para o lado, dividido. Ó, gente, vai metade para lá, metade para cá. Quando a onda vier daqui, a gente balança para cá, não sei. Pega um remo, assopra, não sei. Qualquer coisa. Mas a falta de preparo deles fez com que eles se desesperassem. Fez com que eles tivessem medo. E que eles foram acordar Jesus. A gente já falou sobre isso aqui também. E é bom quando eu estou pregando, eu lembro de coisas que a gente já falou, porque eu vejo que às vezes a mesma mensagem vem de forma diferente para que a gente aprenda. Quando aquele homem, Lázaro, estava morto dentro daquele túmulo, Jesus chega, dias depois, o que ele faz? Ressuscita Lázaro. Amém. Mas o que rola antes e depois? Ele dá uma ordem: tirem a pedra. Alguém tem que ir lá e tirar a pedra. Ele fala: Lázaro, vem para fora. Lázaro lá cheio de atadura, tem que vir para fora. Aí depois vai lá, tirem as ataduras. Alguém vai lá e tira as ataduras.
Então, querido, o milagre é Deus que faz, é Ele que vai ressuscitar Lázaro. Mas tirar a pedra, tirar a atadura, vir para fora, isso foi responsabilidade que Ele deu para o homem. Então tem coisa que é você que tem que fazer. Tem coisa que somos nós que temos que nos preparar e fazer. Como igreja, por que nós nos enfurnamos dentro desse templo? Porque aqui é santo? Não. Tijolo, cimento, concreto, fio para parte elétrica. Aqui não tem nada de santo. A não ser nós que estamos aqui dentro. Nós somos santos. Nós nos enfiamos aqui para nos encher de conhecimento. E para que esse conhecimento? Esse conhecimento é uma preparação para que a gente saia daqui, por favor. Obrigado. Então, nós não podemos simplesmente ficar dobrando os nossos joelhos e orando pela nação. Isso faz parte do processo? Sim. Mas se desesperar e acordar Jesus no barco, não é a nossa missão. A nossa missão é nos prepararmos e administrarmos aquilo que Ele nos confiou. E o que Ele nos confiou? Fomos constituídos reis e sacerdotes. Fomos chamados para sermos cristãos, pequenos cristos. Fazermos obras maiores do que a dele. Então nós precisamos levantar o nosso bumbum e sair. Se a gente vai fazer uma blitz do amor, não é Jesus que vai escrever o seu cartaz abraço grátis. Não é um anjo que vai aparecer na praça de Nogueira e dar um abraço no viciado em crack, na prostituta. Não é. É você. Então nós precisamos nos preparar para administrar aquilo que Deus confiou na nossa mão. Então faltou preparo. E mais do que isso, faltou confiança. Porque Jesus estava no barco. Você acha que Jesus ia dar um mole de deixar o barco naufragar, todo mundo morrer, afogado? Me diz. Tipo, quebrar o filme no meio. Acabou. Jesus morreu crucificado, morreu afogado, os discípulos não deram prosseguimento, hoje não tem Bíblia, só porque os camaradas morreram afogados. Faltou confiança, querido. Jesus, mesmo na posição que ele estava, dormindo, ele estava no barco. Amém? E o que isso quer nos dizer? Às vezes Deus fica em silêncio. Deus não te responde. Mas Ele está ali. Ele está no barco. Vamos continuar. E Ele levantou e fez-se a bonança. A tempestade vem, a água entra no barco, o medo domina. Mas quando Ele levanta, a bonança se faz completa. Quando Ele se coloca de pé a teu favor, até os ventos e o mar têm que obedecer. Aleluia. Glória a Deus. Quando Ele se levanta ao seu favor, preste atenção, até os ventos e o mar têm que obedecer. Amém? Só que Ele se levantou, os ventos e o mar obedeceram. Glória a Deus. Mas os momentos que eles passaram dentro do barco, eles enfrentaram a tempestade. Eles tiveram medo. Eles foram atingidos por ondas. Provavelmente se molharam, se encharcaram. Quando Deus se levanta, não é no início do processo, para que você saia enxuto. Às vezes Deus vai levantar no final, depois que você já enfrentou a tempestade, depois que você já gritou, se desesperou, depois que você já se movimentou dentro do barco. Então entenda, a sua vida cristã não é apenas um mar de rosas. Às vezes vai ser uma vida inteira de processo, de tempestade, de tribulação, de onda batendo, de medo afligido. Mas Deus vai se levantar. E Ele sabe a hora. Com esses discípulos, foi no fim. Deu ainda uma lavada neles. Por que vocês estão com medo? Homens de pequena fé. Por que vocês não creram naquilo que não se vê? Por que vocês não usaram a sua fé? Aquilo que vocês têm dentro de você? Mas quando Deus se levanta, quando Deus se coloca de pé, a bonança se faz completa. Mas o processo é necessário para aprendermos quem Ele é. Preste atenção numa coisa. Olha o versículo 27. Diz assim, em Mateus 8.
os homens ficaram perplexos e perguntaram: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Você pergunta de discípulo? Não sabiam quem era Jesus? Eles ficaram tão espantados. Quem é esse? Eles estavam andando junto com Jesus. Eles estavam vendo os milagres de Jesus. Eles estavam aprendendo com Jesus. Mas eles ainda não sabiam que Ele era o Filho de Deus. Eles ainda não tinham essa consciência de que Ele é poderoso para fazer qualquer coisa. E eles se espantaram. Eles ficaram perplexos. Quem é este que até o mar e o vento obedecem? Será que você conhece mesmo aquele que você chama de mestre? Será que você fala que conhece Jesus da boca para fora? Aí se para o irmão, o irmão crente, bem crente, na rua, e fala assim: querido, Jesus te ama. Você fala assim: já sou crente. Será que você sabe mesmo que amor é esse? Será que você tem consciência mesmo de quem Ele é e o que Ele pode fazer para transformar a sua vida? Ou será que você estava igual aqueles discípulos, andavam com Ele, viram Ele fazendo milagre, entrou no barco com Ele, eles o seguiram, eles entraram no barco com Ele, mas eles não sabiam quem Ele era. Interessante, você vê um pouquinho mais para frente, no versículo 28, diz assim, 27 que fala, eu acho que eu li errado, 27 diz que eles ficaram perplexos. O 28 em diante, que é a continuação, diz assim: quando ele chegou do outro lado, a região dos Gadarenos, foram ao seu encontro 2 endemoniados. Repita: endemoniados. Diga: cheio de demônios. Que vinham dos sepulcros. Eles eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Os discípulos estavam no barco e perguntam: quem é este? E os demônios dizem: Filho de Deus. O que eu vejo aqui? Você acha que o diabo está de brincadeira? Você acha que o diabo não sabe quem Deus é? Você acha que o diabo não sabe o que ele pode fazer na sua vida? O que ele pode transformar na sua vida? Sabe. E é por isso que em todo tempo ele tenta te afastar de Deus. Porque se você descobrir quem Ele é, como Pedro, logo mais à frente, teve a revelação: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus fala: então eu vou instituir agora algo sobre vocês. Vocês serão responsáveis em levar isso adiante. Demorou para Pedro entender, mas quando ele entendeu, Deus colocou sobre ele, sobre os discípulos, uma responsabilidade de avançar com aquilo que era a verdade. E aí, sabe o que acontece? Você está sentado aqui hoje. Porque esses discípulos deram continuidade. Porque esses discípulos se tornaram mártires. Porque esses discípulos escreveram a Bíblia. Porque esses discípulos contaram a história. Porque esses discípulos foram testemunhas. Então, se você de fato tiver um encontro com Deus e entender que Ele é o Filho de Deus, com Jesus, e entender que Ele é o Filho de Deus, você vai se transformar numa bomba atômica na mão dele. E é por isso que o diabo não quer que você seja essa bomba atômica. Porque se você for, além de miserável, ele vai ser mais miserável. Porque você avançando com a mensagem do Evangelho, do Reino de Deus, outras pessoas vão entender essa mensagem e vão se aproximar de Deus. E vão amar a Deus. E vão amar a sua palavra. E vão sair. E vão atrás de outras pessoas que vão ter um encontro com Deus. Entenda, querido, Deus não quer ter apenas um encontro contigo, Ele quer ter uma vida inteira de relacionamento com você. Uma vida inteira. Não basta apenas um encontro. Não basta apenas um mover.
Não basta apenas vir aqui na frente, dobrar os seus joelhos e chorar no domingo. Não! É uma vida inteira. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias, toda hora. Não é só no dia do culto também. Domingo, terça, quinta. Quando tem, sábado. Não, querido. Esse relacionamento precisa ser gerado. Vamos falar dos casais aqui. Temos casais namorados, casais de noivos, casais casados. Mas todos vocês passaram por um início. Seria legal ligar para a namorada? Oi, amor. A gente é jovem. Oi, bebê. Tem aqueles apelidinhos, né? Te amo. Aí passa 4 dias sem ligar. Aí liga de novo. Oi, bebê. Bebê nada. Você não me ligou? Você não quer saber de mim? Assim é um relacionamento com Deus, querido. Não adianta você falar com Ele no domingo e não falar na segunda. Tem que cultivar. Você tem que declarar esse amor. Tem que escrever uma cartinha todo dia. Tem que fazer uma ligação todo dia. Cartinha ninguém escreve mais, né? Mandar um zap. Né? Se Deus fosse uma conexão de internet, Jesus seria o Wi-Fi. É a ligação, entendeu? Certo? Qual é a senha do Wi-Fi? Cruz. É a ligação, entendeu? A cruz fez com que Jesus fosse nosso mediador, cara. Jesus está aí para te levar até Deus, para que você cultive esse relacionamento com Ele. Para que você tenha intimidade. Para que isso de fato não seja apenas um sentimento, uma paixão, mas que seja amor. Bom, Oséias 6:3, abre aí. Eu estou encerrando. Só a parte A. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Esse é um chamado para a intimidade. Conhecer e prosseguir em conhecer. Tem uma canção que fala, né? Te conhecer e prosseguir em te conhecer é o que eu quero para minha vida, Senhor. Que essa seja a verdade do teu coração. Conhecer. Hoje você conheceu mais um pouco. Amanhã você precisa querer conhecer mais um pouco. Ah, mas e quando se esgotar? O conhecimento de Deus nunca se esgota. Nunca se esgota. Pode ter certeza que você vai buscar a sua vida inteira e você vai ter mais vontade de saber quem Ele é. Você vai ter mais vontade, você vai ler a Bíblia 1, 2, 3, 4, 5 vezes inteira. Você vai ter vontade de ler de novo, porque quando você voltar no texto, você vai ter uma revelação daquilo, e aquilo vai se aplicar de uma forma diferente, e você vai ficar mais encantado, você vai ter outras experiências, porque discípulos têm experiências diferentes do que a multidão. Então, se você está passando por tempestades, você está no caminho certo. Você está dentro do barco. Agora, se está tudo muito bem, tudo um mar de rosa, vem aqui que eu quero orar por você. Que não está certo, não. Essa semana eu produzo um programa que fala de gestão de negócio. E esse rapaz, ele entrevistou um empresário. A empresa dele tem 30 mil clientes. Ele tem 1.100 funcionários. É uma das 5 maiores empresas do Brasil. E ele estava falando sobre estabilidade, sobre crise. E ele falou isso. Ele falou assim: quando está tudo muito bem na minha empresa, eu mando trocar os móveis, eu mudo o pessoal de sala, eu faço reunião, porque alguma coisa está errada. Não pode estar errado. E ele usa uma expressão, ele fala assim: coloque um tubarão dentro do seu aquário. Se tiver muito calminho, bota um tubarão dentro do seu aquário, para fazer uma agitação ali, porque só essa agitação vai te levar ao preparo. Só essa agitação vai te levar a ver as possibilidades. E o reino é isso. Não vai ficar calminho sempre, querido. Não vai. Você vai precisar se movimentar.
Você vai precisar se doar. Você vai precisar se entregar. E essa palavra de Oséias 6:3 lacra aquilo que nós estamos falando. Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Amém? Esse é um chamado para a intimidade. Se coloque de pé.